Bem, como nós falamos, para que a gente analise a rentabilidade, entra uma segunda demonstração, que é a demonstração de resultados do exercício. Para que isso seja analisado, precisamos conhecer bem a demonstração de resultados do exercício. Antes de olharmos para ela, vamos pensar no seguinte: o que significa fazer uma demonstração? A demonstração de resultados do exercício representa a comparação entre todos os ganhos e todas as perdas ou gastos que a empresa teve e que, com isso, ela chegue ao final do ano ou do período contábil, calculando se naquele período houve lucro ou houve prejuízo, depois que ela considerou todos os valores que representam ganhos e perdas. E a demonstração de resultados, ela é apresentada de forma dedutiva. Então, ela começa por vendas e ela chega até o lucro ou prejuízo do período. Vamos ver, então, mais detidamente cada fase do cálculo da demonstração de resultados. Então, começamos a demonstração de resultados pelas vendas que a empresa faz. As vendas brutas são representantes de todas as vendas dos produtos da empresa ou dos serviços que ela prestou dentro de um determinado período. É aquilo que nós chamamos de faturamento bruto. Desse faturamento bruto, alguns valores não ficam com a empresa, que são as chamadas deduções. Dentre as principais deduções, nós temos os impostos, as devoluções, os descontos e os abatimentos, que são valores que passam eventualmente pelas mãos da empresa, por exemplo, no caso dos impostos, mas que não ficam retidos pela empresa. Então, as vendas brutas, depois que recebem suas deduções, chegam ao que são as vendas efetivamente líquidas. E é a partir dessa conta, vendas líquidas, que nós vamos considerar todo o nosso ganho para que calculemos o lucro ou prejuízo do período. Das vendas, tiramos o custo da mercadoria vendida e chegamos ao lucro bruto operacional. O lucro bruto operacional, então, o que ele representa? Ele representa a primeira etapa da empresa, em que nós comparamos todos os ganhos que a empresa teve pelas vendas que vêm da sua operação com os custos incorridos para gerar essas vendas. Vamos lembrar do exercício que fizemos há pouco. Nesse exercício, o que nós tiramos de estoques na hora da nossa primeira venda foi o que consideramos como custo da mercadoria vendida. O custo da mercadoria vendida, ele é a representação de todos os gastos que a empresa fez em relação ao produto que ela vendeu, quer seja um bem, quer seja um serviço prestado. E com isso, nós chegamos na primeira linha, que é o lucro bruto operacional. Então, só para repetir, lucro bruto operacional equivale ao lucro obtido da venda, tirados os custos totais que a venda gerou. Na sequência, nós temos os valores que são ligados à rotina da empresa, que são as despesas e receitas operacionais. Alguns exemplos são despesas com manutenção, despesas com vendas e alguns outros valores que podem representar itens que vão contribuir para a redução dos lucros. Aqui, a massa grande de despesas se concentra principalmente nas despesas com vendas. Então, por exemplo, fretes, propaganda, distribuição, toda a parte logística. Depois, despesas com o pessoal, então, salários e encargos, despesas administrativas, que são os gastos de escritório, despesas de manutenção e demais gastos. E receitas operacionais, que normalmente representem algum ganho que a empresa teve dentro das suas atividades, mas que não representam a sua atividade fim, sua atividade principal. Com isso, calcularemos um lucro intermediário, que é um lucro que considera, voltando desde o início da demonstração, tudo que a empresa ganhou
com as suas vendas e desse ganho. Ela já tirou tudo aquilo que representou ganhos e perdas gerados em sua rotina. Nós chegamos ao lucro antes do resultado financeiro, ou seja, o lucro que nós consideraremos como lucro operacional dentro dos nossos próximos cálculos de índices. Ainda dentro dos negócios da empresa, existem valores relativos ao resultado financeiro. Os valores relativos ao resultado financeiro são tanto juros ganhos quanto juros pagos, quanto demais valores gerados pela movimentação financeira, ou seja, taxas, multas ou alguns benefícios que temos. Por exemplo, ganhamos um desconto de um fornecedor porque pagamos as contas antecipadamente. Então, os ganhos financeiros são sempre gerados a partir de uma movimentação que o dinheiro da empresa permitiu que acontecesse. O resultado financeiro é o confronto de todos os ganhos que a empresa teve movimentando o dinheiro e das perdas também que esse dinheiro gerou, como eventualmente juros pagos e outros valores desembolsados em função do dinheiro. Com essa última etapa, chegamos até o lucro antes do imposto de renda, que é o lucro que vai ser oferecido para a tributação. Serão dois impostos incidentes, o imposto de renda e a contribuição social. E, extraídos esses impostos, nós chegaremos ao lucro líquido. O lucro líquido, ele representa o desempenho final da empresa, que mostra se a empresa, nesse período, teve um bom desempenho ou se para o próximo período ela precisará tomar outras medidas para que o seu desempenho melhore. Então, só para finalizar, vamos fazer um resumo. A demonstração de resultados, ela apresenta algumas etapas de cálculo. Primeira etapa, o lucro bruto operacional, que é gerado entre a diferença das vendas e do custo das vendas. O lucro propriamente dito operacional, que é a diferença entre o lucro bruto operacional e os gastos relativos à rotina da empresa. O lucro antes do imposto de renda, que é o lucro operacional, o lucro antes do imposto de renda, que é o lucro operacional, mais ou menos o resultado financeiro. E, finalmente, o lucro líquido, que é a finalização da demonstração, mostrando o ganho efetivo que a empresa, depois que foram calculados os impostos restantes sobre o lucro que a empresa auferiu. Então, façam a sua leitura complementar para que, a partir de agora, cada vez fique mais claro o estudo dos índices que nós veremos a seguir. Os índices de rentabilidade, eles podem ser divididos entre índices de rentabilidade propriamente ditos e o estudo das margens. Na análise da rentabilidade, nós temos algumas análises que são consequentes da comparação, tanto dos valores internos da DRE, quanto do seu confronto com o balanço patrimonial. Podemos destacar 3 margens em análise: a margem bruta, a margem operacional e a margem líquida. Podemos também falar sobre a rentabilidade do ativo e a rentabilidade do patrimônio líquido. E, finalmente, falamos do giro do ativo e do cálculo do lucro por ação. Conforme nós já falamos também anteriormente, não há limite para que se calculem índices, pois aqui também vale aquela regra: o numerador equivale a tantos reais para cada 100 da base de comparação. Sempre um índice significa isso, quanto eu tenho em relação àquilo que eu estou comparando. Então, na margem bruta, nós faremos a comparação do lucro bruto operacional, que é aquele primeiro lucro calculado na demonstração de resultados, com as vendas líquidas. E por que as vendas líquidas? Porque
elas representam efetivamente o valor que fica para a empresa depois que a empresa fez as suas operações, tirou as deduções, que são os valores que não ficam com ela, daquele faturamento bruto que ela obteve, e ela lida, então, efetivamente com o seu ganho a partir do ganho líquido. Por exemplo, uma pessoa que tem um salário mensal, ela não conta com o valor do salário bruto, e sim com o valor do salário líquido. Vale a mesma regra para a empresa. A empresa, embora ela tenha um faturamento bruto, sobra na mão dela o faturamento líquido. E é por isso que todas as comparações são relacionadas ao valor líquido, que é o valor efetivo que ela tem para dimensionar os seus ganhos. Nos índices de rentabilidade, também vale a máxima que quanto maiores os índices, melhor é para a empresa. Nesse caso, diferente da liquidez, a rentabilidade, efetivamente, quanto maior for, melhor é para a empresa. Não existe limite para que ela faça o crescimento da sua lucratividade. Na margem bruta, então, o nosso entendimento é de quanto foi o desempenho de vendas que a empresa teve dentro do período analisado. Estamos usando duas contas dentro da própria demonstração de resultados: vendas líquidas e lucro bruto operacional. A segunda margem, que é chamada margem operacional, ela vai lá na demonstração de resultados buscar a linha de lucro antes do resultado financeiro. Comparamos o lucro antes do resultado financeiro com as vendas líquidas. E aí entendemos todos os ganhos operacionais que a empresa teve e qual foi o impacto de um ano para o outro. Se houve crescimento, se isso foi benéfico ou não. Aqui também vale a máxima: quanto maiores forem os índices, melhor. E finalizamos o estudo das margens fazendo a última comparação, que é a margem líquida. Esse, margem líquida, é um dos índices considerados como o índice padrão. A margem líquida compara o lucro líquido com as vendas líquidas. E o lucro líquido com as vendas líquidas identifica quanto foi a lucratividade da empresa naquele ano para cada R$100 vendidos no período. Então, vamos supor que esse índice dê um valor, por exemplo, 0,15. A minha leitura será de que, para cada R$100 vendidos, houve uma sobra na empresa de R$15, depois de pagas todas as contas relativas às operações e pagos todos os impostos devidos ao governo. Na análise das margens, então, podemos fazer a análise por três vertentes diferentes: margem bruta operacional, margem operacional e margem líquida. E com isso entendemos o desempenho da rentabilidade da empresa em relação às vendas realizadas. Sempre que formos analisar um índice, vale lembrar que é sempre importante tentarmos entender quem melhorou ou piorou o índice. O numerador, ou seja, aquilo que estamos comparando, com o denominador, que é a nossa base de comparação. Seguindo os índices de rentabilidade, depois de analisarmos as margens, podemos analisar as rentabilidades. Bem, a rentabilidade do ativo, ela representa o estudo da lucratividade sobre o ativo, com quanto que o lucro líquido contribuiu na formação do ativo. Vamos supor que esse índice seja de 0,03. Então, nós podemos afirmar que, para cada R$100 de ativo, 3 foram provenientes do lucro líquido da empresa. Na sequência, uma outra análise de rentabilidade é a do patrimônio líquido. Normalmente, nós usamos a medida com o patrimônio líquido médio. O patrimônio líquido médio, ele é obtido a partir do resultado da soma do patrimônio líquido deste ano com o patrimônio líquido do ano passado, somados e divididos por 2. Ou seja, eu farei a média
entre o patrimônio líquido de um ano com o patrimônio do ano anterior. A análise, ela parte da comparação do lucro líquido do período sobre essa conta que foi feita para o patrimônio líquido médio. Então, ela representa quanto que o lucro líquido contribuiu na formação do valor médio do patrimônio líquido que nós apresentamos nesse ano. Então, por exemplo, se estamos no ano 1, pegamos o balanço do ano 1 e o balanço do ano 0, somamos e dividimos por 2. Temos a evolução média do patrimônio líquido. Com ele, nós vamos comparar o lucro líquido do ano 1. Então, nós teremos apenas um cálculo de rentabilidade do patrimônio líquido, que será o cálculo da rentabilidade do patrimônio líquido médio do ano 1. Também vale a regrinha, quanto maior for, melhor. E normalmente também cabe aqui a lembrança de que, via de regra, usaremos em torno de 3 a 5 anos para fazer uma análise com uma série histórica mais elaborada. Os outros 2 índices que vêm a seguir são índices da rentabilidade e que indicam também desempenho que a empresa teve diante do processo de vendas e a relação desse processo de vendas com determinadas áreas do balanço. Comparando as vendas com o ativo, eu vejo quantas vezes eu reproduzi o ativo a partir das vendas que a empresa fez. Ou seja, o giro do ativo é quantas vezes eu conseguiria, pelo processo de vendas, pelo faturamento que eu obtive nesse período, quanto que eu conseguiria reproduzir o investimento total da empresa em ativos que são todos aqueles bens e direitos disponíveis para as vendas. Vamos supor que no nosso cálculo o valor de vendas fosse 1.000 e o valor do ativo fosse 500, o que resultaria num resultado equivalente a 2. A minha leitura seria, pelo faturamento que tivemos neste ano, teríamos condições de reconstruir todos os ativos da empresa, ou seja, todos os bens e direitos da empresa 2 vezes. Ou seja, a cada 6 meses, em média, nós poderíamos reconstruir a nossa empresa no tamanho que ela tem hoje, pelo faturamento gerado dentro da empresa. Finalmente, vamos fazer a análise do lucro por ação. A análise do lucro por ação, ela identifica qual foi a lucratividade que remunerou cada ação e, portanto, cada pedacinho da participação dos acionistas na empresa. O lucro por ação é importante, pois quem fez os investimentos na empresa, que são os sócios, os acionistas, eles esperam uma rentabilidade, uma lucratividade que remunere o valor que eles aportaram na empresa, que eles entregaram para que a empresa, a partir da sua gerência e da sua movimentação, pudesse trazer um ganho para os seus negócios. Então, convido agora vocês aos exercícios, mais uma vez, às leituras complementares. Nunca deixem de fazer as leituras complementares, porque elas ajudam muito ao entendimento mais profundo. Façam os exercícios e, se precisarem, refaçam, voltem e acompanhem também os demais materiais que estão à disposição. Bem, com isso, terminamos a nossa análise da rentabilidade e fechando então o entendimento do balanço patrimonial e a sua relação com a demonstração de resultados. São 2 demonstrações que andam sempre de mãos dadas e uma alimenta a outra. Tanto o balanço que mostra o que a empresa tem nos ativos, que são os bens e direitos à sua disposição, os passivos, contas a pagar, que são um dinheiro complementar ao dinheiro dos acionistas, e patrimônio líquido, o dinheiro dos acionistas. A demonstração de resultados
vêm em conjunto para que ela possa adequadamente, de forma separada, apurar o lucro ou prejuízo de um período. Portanto, os valores acabam se complementando e é a partir daí que nós podemos fazer as nossas análises e ter as nossas conclusões. Não deixem de estudar o material complementar, não deixem de fazer os exercícios para um melhor entendimento da disciplina.